Bom, vamos lá. Então, eu vou usar os terminológicos relacionados a essa semana, falando sobre a pedagogia do exercício, a temática central, que vai ser essas demandas oriundas e eruditas que são consecutivas, que vem a relacionar, ok? Então, estamos falando sobre a reação, o tempo, ou seja, onde há uma ação, há um processo operativo. Essa operatividade é consequência da ação, que é um processo das vias aferentes e eferentes. Muitas vezes a ação vem tão rápida que ocorre externamente, e para eu absorver, para ocorrer a palavra operação, tem que haver um processo de ação, assimilação, vai ser a adaptação, né? Ou seja, assimilação, a acomodação, ok? Então, aonde há uma acomodação, há uma assimilação, ok? Eu usei o termo de reversibilidade, que ocorre fatores importantes que relacionam estímulo e resposta ligado ao propriamente o exercício, que é a pedagogia do momento, a pedagogia do movimento, a pedagogia do exercício físico, que coloca acomodações de esquemas operativos, esquemas e ações, que vai haver operatividade. Então vamos lá. Existe um dertinho entre aplicar e não aplicar um esquema de assimilação. É modificar este. Então, em primeiro lugar, refere-se a uma atividade, ainda que a modificação do esquema seja imposta pelas resistências do objeto. Ela não é ditada apenas pelo objeto, mas antes pela reação do sujeito, que tente a compor essa resistência, seja por reação imediata, os ensaios e erros, etc. Mas, em segundo lugar, essa acomodação à atividade consiste em diferenciar um esquema de assimilação. Todo aprendizado, novo aprendizado, ocorre uma resistência, onde você vai ver o novo, que é novo, vai haver uma resistência. Nessa resistência, pode haver o quê? Paredes, gatilhos que possam haver complexidade para você ensinar o exercício, a pedagogia do exercício. Então, esse esquema de assimilação entre o estímulo e resposta, ocorre esse processo que muitas vezes vai despertar, mas pode demorar para alguns entre restrições e os meios respectivos. Então, ou seja, o esquema de assimilação em relação a essa não é senão uma atividade derivada ou secundária. A pressão das coisas tende sempre não a uma submissão passiva, mas uma simples modificação da ação exercida sobre elas. Ok? Então, é o que ocorre muitas vezes. A acomodação vai nos colocar maneiras que possam haver uma resistência do objeto que você está acontecendo ali, mas essa resistência vai ser um panorama ligado ao tipo de estímulo e a complexidade que pode correr do simples para o complexo ou complexo para o simples. Muitas vezes o complexo você não entendeu, ou seja, vai ser complexo. Depois que você vai fazer algo simples, você vai entender, depois você vai para o complexo. Ou seja, ou você for logo para o complexo, não é complexo, aquelas coisas assim, complexo alemão, é um complexo, ligado ao de Angelo Fantini, 2010, fala sobre os intercâmbios anatômicos. Ele usa o termo plexo, a região do metacarpo, do metatarso, e nos coloca fatores internos e externos relacionados a essa acomodação. A acomodação ou incomodações, às vezes o aprendizado é incomodação para muita gente. Muitas vezes, a maioria das vezes, o exemplo pode falar ou seja, de acomodação. E a incomodação também adquirida pode também ser uma maneira de aprendizado. Aí relaciona o feedback positivo e negativo entre a criança, cujo campo sistemático vai sistematizando, o campo sistematizando, ou seja, nessa praticabilidade, ou seja, praticamente, seu polegar, ou seja, as causalidades que ocorrem, os encontros, ou seja, você pode ver que a criança pegando, pincelar alguma coisa assim, os movimentos, ela não tem essa habilidade,
pode ter a testosterona, pode ter GH, vários elementos hormonais. Mas a maturidade, a acomodação, o estímulo vai ter um reflexo diante dessas maneiras que ocorrem ligadas à coordenação entre a mão, a boca, ou seja, o esquema corporal. Ok? Então, as acobragens perceptivas. Acobragem perceptiva no sentido lato, né? São as relações introduzidas entre os encontros pela assimilação aos esquemas. Ou seja, os encontros são o que é? O que é movimento? O que é descoberto? O que é descoberto? Bem, mal, feio, bonito, estranho, simétrico, fora do padrão, nojento, ou seja, cheiroso. São vários sinônimos, antônimos, ou seja, adjetivos, substantivos, mas as questões da percepção vão nos conceber algo que vai aprender. Vamos aprender algo que possa ser constante, ou vamos continuar nossos próprios erros, ou esses erros vai ser um aprendizado diante de metas a serem alcançadas e objetivadas. É lógico que o ser humano tem essa virtude, a ser teimoso, ligado à autonomia curricular. Então, os objetos, por ocasião de uma ação qualquer, as acobragens, né? A maneira pela qual essas descobertas são estruturadas pelo sujeito. Ok? Aí você vai ver o quê? Ligado à semelhança, que não é igualdade. Está vendo a diferença, que não é igualdade. Vai ver as diferenças recíprocas, que não é igualdade. Mas essas semelhanças entre diferenças, que nos coloca também o lógico matemático. A maioria das vezes, pensamos que o lógico matemático, para a criança, entre as formas e as coisas, é só os números. 7 minutos, 8 minutos, 1 minuto, tempo 1, tempo 2. Não. O tempo também vai demonstrar as assimetrias ligado ao telhado, à árvore, ao corpo, à idade, os olhos, ou seja, os meios genóticos e fenóticos vão relacionar não só os campos elementares, adição, subtração, multiplicação, divisão, mas outros meios, raiz quadrada, ou seja, porcentagem, aqueles códigos, N códigos ligados à matemática. O próprio corpo é uma matemática. Embora a matemática, em que sentido? Repetições, intensidade, frequências, repetências, ou seja, espaço e tempo. Ou seja, coloca um meio peculiar, distinto, aonde eu quero chegar, nesses paradigmas ligados ao quê? A pedagogia do exercício. A pedagogia do exercício é uma programação que eu faço. Mas muitas vezes essa pedagogia vai perpetuar o quê? Com sequências de um aprendizado. Mesmo, ou seja, muitas vezes que eu não queira, esteja incomodado com alguma coisa, naquele nível, naquele lugar, naquele espaço, há uma perplexidade. E aquela perplexidade há níveis de aprendizado. Perplexidade é o quê? Complexidade. Está ligado à idade, motricidade, operatividade. Quando falamos de motricidade, operatividade, ocorre um processo. Ou seja, pegar, aqui ó, tem o polegar, é um processo. Agora eu posso fazer o movimento, ó. Aí eu vou fazer um movimento. A pessoa me ensinou a fazer um movimento de bíceps aqui, ó. Aí eu faço bíceps, rosca alternada, rosca concentrada, ó. Começa a fazer. Tem que fazer aquela posição, posso colocar na região aqui do joelho, na região patelar, sustentar a postura e começar a fazer. Eu faço. Eu posso fazer assim também. Então, movimentos que você possa criar, pode haver incomodações. Porque toda estrutura tem avaliações. Toda estrutura tem, maneiras de haver rupturas. Todas as adaptações ligadas à espécie, como eu falei, que relacionam esse ciclo de ação, vai haver uma operatividade pela espécie, pelo gênero e pela raça, e pela etnia que é, pela linhagem que é. Muitas vezes você vai ver alguns animais selvagens, são animais domésticos, mas são familiares, ligados aos campos da biologia, biogênese. Ok? São fatores importantes. A gente coloca a semelhança, diferença recíproca e a semelhança entre as diferenças. Coloca um regime